tudo bem? Mona Lisa do Dividindo Experiências. E hoje eu queria falar com vocês sobre o livro Voragem, que a gente recebeu pela tag Experiências Literárias Curadoria, né, que agora mudou o nome. Bom, o livrinho eu vou mostrar pra vocês rapidamente. Essa daqui é a luva. Aqui a revistinha também. Veio bastante coisa legal nessa revistinha. Devorei, inclusive. E nós temos também aqui o livro lindíssimo, belo, fonte confortável para leitura, cheirinho ótimo, capa dura. Vocês sabem, né, que eu adoro o cheiro desses livrinhos. O livro é uma narrativa da Sonoko, que é a personagem principal do livro, junto com a Mitsuko, que também é a personagem que contrapõe com ela no livro. A Sonoko narra a história dela como se ela já tivesse vivenciado tudo que ela conta no livro pra gente. Exatamente essa a proposta do autor. Sonoko é uma mulher casada e a Mitsuko ela é solteira. As duas se conhecem numa escola de arte e de lá a Mitsuko tenta reproduzir uma figura feminina em uma das aulas, né, que a modelo está pousando para elas e ela faz o corpo dessa modelo com o rosto de uma outra pessoa da escola. E rapidamente o diretor dessa escola reconhece essa outra pessoa, que é a Mitsuko. Nessa altura do campeonato as duas não têm amizade, então ela somente achava ela bonita, não tinha relação nenhuma com ela, nem ao menos falava com ela. Começam a se espalhar alguns boatos na escola de que as duas têm um envolvimento homossexual e a Sonoko decide falar isso pro marido dela, que até então era um casamento que os dois eram muito companheiros, e ela decide então falar pro marido, explicar como é que aconteceu, que ela mal fala com a menina, mas que o povo tá falando que ela tem desejos homossexuais por essa menina e tal, coisa e tal. Certo dia, a Mitsuko, já sabendo de toda essa história aí, resolveu convidar a Sonoko para um almoço, num restaurante fora da escola, em que as duas pudessem se encontrar. E aí nesse encontro ela fala pra Sonoko que quem inventou toda essa história aí foi o diretor da escola, porque tem umas questões sociais deles lá na época em que a moça era cortejada pelo rapaz e as famílias tinham que uma falar com a outra. E daí que uma dessas famílias que eram rivais da família dela pediu para esse diretor inventar essa fofoca, e daí começou todo esse rolo. A partir desse encontro as duas viram melhores amigas. E aí, meu amigo, é que começa o babadinho. E aí no começo desse livro a gente vai encontrar ali uma parte do livro que que deixa bem claro qual que é a posição da Sonoko, da Mitsuko. E assim, no entrelinhas da escrita do autor a gente vai percebendo que a Sonoko, apesar de casada, a gente imagina que ela seja uma personagem que tenha mais experiência de vida, coisa e tal, mas na verdade não é isso que acontece. A Mitsuko é bem mais esperta, assim, pelo menos foi o que pareceu pra mim. Ela é bem mais esperta no sentido de vivência, de malícia, essas coisas. Enquanto a Sonoko é meio bobona. Uma das coisas que me chamou bastante atenção e me prendeu muito foi a escrita do Tanizaki. Em nenhum momento ele deixa claro, assim, no começo do livro, o que realmente acontece. Ele começa a narrar a história dessas duas pessoas através da Sonoko, que vai contando pro Sansei, e conforme ela conta para esse Sansei, a gente vai entendendo ali a história. A partir desse momento, então, as duas começam a ter um relacionamento homossexual, afetivo, no qual as duas começam uma a se apaixonar pela outra, e a trama ocorre, a Sonoko tentando ocultar do marido dela, e aí a gente vai conhecendo novos personagens que vão entrando na história e certamente vão deixando cada vez mais interessante essa história. E a partir daí a gente tem então um triângulo amoroso. O sexo oposto então é colocado no meio desse triângulo e a relação começa. Inveja, ciúmes, desconfiança, esses sentimentos começam a entrar na relação desse trio. E muita coisa acontece, a gente vai ficando cada vez mais absurda.
Mas entre esses acontecimentos, a gente vai ficando bem claro qual que é a postura da Mitsuko e da Sonoko. No comecinho do livro eu já consegui perceber que alguns personagens bem importantes iam acabar saindo da história, deduzir isso através dos entrelinhas, porque o Tanizaki faz essa construção de narrativa e esse envolvimento dos personagens. Muito bem feito e eu amei, sem dúvida alguma, eu amei a escrita dele. Eu confesso que eu cheguei a imaginar que a linguagem do livro seria um pouquinho mais suja, mas em nenhum momento a gente vê isso no livro, a gente vai lendo a história, vai se envolvendo com os personagens e em nenhum momento a gente vê que existe alguma palavra como sexo ou sei lá, o que eu posso falar aqui? Não sei, gente, não sei explicar. Eu sei que é uma linguagem muito sutil, muito requintada. O Tanizaki me surpreendeu de verdade. Esse é o primeiro livro de literatura japonesa que eu leio. Eu fiquei muito feliz, eu quero muito ler outros livros desse autor. Espero ler, né? Espero ter tempo de ler. Mas eu amei a escrita e a narrativa desse autor. Faltando 2 capítulos pro final do livro, o autor faz uma reviravolta assim na história e muda tudo completamente, muda o rumo de tudo e a gente fica assim, ó, boquiaberta com tudo que acontece. Eu fiquei assim muito impressionada. Vamos falar agora um pouquinho dos personagens em si, o que eu notei sobre cada um. São cerca de 6 personagens centrais, aqueles que participam diretamente da história. E aí a gente vai ter aqueles personagens secundários, que são os funcionários, os locais, os pais. Eles não estão muito envolvidos assim na história, porém eles aparecem constantemente no livro. Eu vou pegar esses 6 personagens centrais e vou descrever o que eu achei de cada um, tá bom? Sonoko, mulher pacata, calma, sem muito conhecimento de vida, um pouco recatada, um pouco introvertida, posso dizer até que um pouco inocente em questões de algumas relações, algumas atitudes, e muito pacífica. Mitsuko, que é a companheira da Sonoko, embora ela seja ali mais nova um pouco que a Sonoko, ela demonstra mais esperteza, mais vivência de vida, mais malícia, mais experiente e também muito, muito, muito manipuladora. Kotaro, que é o marido da Sonoko, gente, esse personagem me deu uma raiva. O personagem que me deu raiva nesse livro. Tem sempre aquele personagem que a gente pega ranço, né? Esse foi o que eu peguei ranço dele. Falei, gente, como pode ser uma criatura tão burra e boba desse jeito? Eu não acredito. E aí, ao mesmo tempo que eu senti raiva dele, sabe, eu queria matar ele, pegar assim, a pessoa falar, não! Eu senti a dó dele, por ele ter uma inocência, sei lá o que eu posso falar aqui pra vocês, mas esse personagem, ele mexeu bastante comigo. Talvez, porque eu tenha sido como ele há muito tempo atrás, que eu não quero voltar. Uma pessoa boba, inocente, que acreditava nas pessoas. Enfim, esse personagem mexeu bastante comigo. Então, esses foram os personagens aí que eu destaquei pra vocês, que são os personagens principais. Tem mais um também, mas eu achei tão irrelevante que ele participa, mas não quero falar muito dele não, porque eu achei ele muito parecido com a Mitsuko, no sentido de malícia, essas coisas. A revistinha da Tag, Experiências Literárias, vai trazer pra gente que esse livro foi escrito em 1931 e ele foi inspirado nas mulheres ricas que moravam em Osaka, que era uma capital ali do Japão. Essas mulheres eram ricas e elas tinham um próprio dialeto entre elas. O autor também nasceu na era Meiji, que foi a era de ocidentalização do Japão, no qual os americanos desembarcaram lá, mudando um pouco a estrutura, a economia, acabaram com a parte feudal do país, entre outras coisas. Bom, essas foram as minhas considerações sobre esse livro, que eu achei muito bom. Ele é fininho, dá pra gente ler, eu li ele em 3 dias. Achei de uma linguagem muito legal. Eu espero que você leia. Se você não é assinante da Tag Experiências Literárias, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para você se tornar assinante e ganhar R$ 35 de desconto na sua assinatura, que você pode utilizar na lojinha
exclusiva para os assinantes. Você ajuda o canal se inscrever pelo nosso link. Bom, é isso. Muito obrigada por você ter assistido. Deixa o seu like, compartilha aí nas suas redes sociais e obrigada!